Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Victor, eu sou doutor em Ciências da Saúde, pós-doutor em Bioengenharia e Anatomia Humana. Essa aqui é a nossa aula 1 sobre histologia humana, né? E vamos aprofundar nossos estudos em tecido epitelial. Esta aula aqui, ela é constituída, né, com conhecimentos derivados do livro de Histologia Básica do Junqueira e Carneiro, tá bom, pessoal? Então, quais serão os tópicos que serão abordados neste encontro de hoje, né? Teremos a introdução à histologia, né? Ciência que estuda a estrutura e as funções dos tecidos, né? Nesse caso, hoje aqui estaremos aprofundando na espécie humana, beleza? Depois, na sequência, a gente tem as generalidades sobre o tecido epitelial. É muito importante compreender que esse é um dos tecidos fundamentais. Sequencialmente, a gente aprofunda em um dos tipos de tecido epitelial, que é o tecido epitelial de revestimento, detalhando as características, a morfologia celular e a localização desse tecido epitelial aqui de revestimento. Tá bom, pessoal? Outro tipo de tecido epitelial é o tecido epitelial glandular, né, que faz parte aí das glândulas, né, pessoal? E aí nós iremos adentrar, aprofundar, vamos dizer assim, as características, morfologia celular e localização também, né? Você vê que aqui a gente mantém esse padrão. Na sequência a gente apresenta fatos relevantes a saber, aplicações clínicas e finaliza com exercícios, né, buscando reter as informações aí que a gente está apresentando para vocês, tá bom? Essa aula aqui, ela é destinada principalmente para pessoas que se encontram no primeiro ano da graduação, né, que é na área da saúde, onde você tem contato com a histologia humana, e também para estudantes do ensino médio, né, que fazem uso de apostilas que focalizam aí, principalmente na disciplina de biologia, essa ciência, tá? Normalmente as apostilas não aprofundam tanto quanto a aula vai ser aprofundada, mas não faz objeção alguma você ter um conhecimento a mais aí que poderá ser até um diferencial para você em situações de prova, né, de vestibular para você que está no ensino médio. Para você que está no primeiro ano da graduação, o aprofundamento é normal, é uma questão básica, né, inclusive, e você vai perceber que todo o conhecimento apresentado aqui, ele deriva justamente do capítulo completo do livro que eu comentei de início aí, que faz parte da referência básica desta aula, né? A histologia básica de Junqueira e Carneiro. Então, o que a histologia é, né? A histologia é o estudo dos tecidos corporais e como esses tecidos se organizam para constituir os órgãos, né? Basicamente, então, você vai estar estudando, quando focaliza em histologia, os tecidos, né? Então, estudar os tecidos é muito importante, por quê? Quando você compreende que algumas disfunções que afetam os tecidos e assim afetam os órgãos, né, elas podem causar muitos malefícios àquela espécie, e como a gente acaba focando na espécie humana, você vai perceber que as doenças, elas modificam os tecidos e assim acabam modificando os órgãos. E aí o que você vai ainda mais perceber, né? Que os avanços das pesquisas, né, principalmente na capacidade de identificação de doenças, eles estão proporcionalmente associados à histologia, exatamente, né? Então a histologia, ela é essa ciência, né, na qual você tem um grande contato, né, na identificação de doenças que modificam os tecidos corporais e assim também modificam os órgãos, tá? É uma ciência fundamental, principalmente para quem era da área da saúde, né, está se graduando, ou para quem já é graduado e tem vontade aí de estar revendo, né, ou se atualizando muitas vezes, e para quem ainda está em formação no ensino básico, que é o caso do estudante de ensino médio, muitas vezes que tem contato com a histologia, você vai perceber que a histologia, ela vai te dar subsídios, melhor dizendo, para você conseguir compreender ainda mais a biologia como uma ciência geral, tá? Então, há 4 tecidos fundamentais, né? Então, há 4 tecidos fundamentais que a histologia já identificou e isso está bem consolidado na ciência. O tecido epitelial, que é o estudo da aula de hoje, né? A gente vai aprofundar nesse tecido.
O tecido conjuntivo, né, que é o estudo da próxima aula, muito importante, existem variadas variações muito grandes do tecido conjuntivo, e a gente vai aprofundar também nessas outras aulas. O tecido nervoso, que é um tecido muito interessante, e o tecido muscular, que também é de extrema importância. Tá? Então, os 4 tecidos fundamentais estão aí destacados para você: epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. Eu quero que você observe o seguinte, ó. Observe que os tecidos eles se relacionam muito na formação de um órgão, diferentemente do que se pensa que eles possam se manter pouco envolvidos. Então, um órgão normalmente vai ter um grande envolvimento desses 4 tecidos, de modo que a identificação deles, às vezes, nos cortes histológicos, pode ser bem difícil para o olho pouco treinado, tá, pessoal? Então, você que está cursando aí um curso da área da saúde que precisa fazer uso frequente da histologia, você vai perceber inevitavelmente que o estudo de cortes histológicos ele é uma constância para a identificação de doenças. E essa constância de identificação de doenças, ela pode ser muitas vezes o diagnóstico, né? E muitas vezes é muito difícil você conseguir diferenciar um tecido do outro, tá? Isso é uma coisa bem comum aí. E com o tempo, com o treinamento, né, com a experiência, você vai melhorando esse aspecto. Agora, para você que está na área da formação básica ainda, né, o ensino médio, você vai perceber outra coisa. Você não vai focar tanto na identificação de cortes histológicos, né, a gente não aprofunda tanto, mas vai aprofundar bastante aí, né, nas características de cada um desses tecidos, tá? Então a gente acaba estudando bastante cada um desses tecidos aí no ensino básico, tá? Aqui, ó, você está vendo um corte histológico, né, em médio aumento, né, da mucosa gástrica. E aqui tem uma legendinha, né, que a gente conseguiu coletar aí para você, ó. Primeira camada mucosa, tecido epitelial glandular, glândula tubulosa ramificada simples, ó. Então, ó, essa região aqui você está identificando, né, a camada mucosa do tecido glandular. O número 2 indica a camada muscular da mucosa. Ó. Perceba que já tem uma certa diferença, né, de organização do tecido. Tá vendo? Ó? O tecido epitelial, então, ele parece que está organizado num sentido, né, longitudinal, enquanto esse aqui está num sentido horizontal. Você consegue perceber essas diferenças, né? Bem interessante, né? A terceira camada, aqui, ó, o número 3 melhor, camada submucosa. Ó, perceba que já muda de novo a organização do tecido, tá vendo? Então, o 2 o tecido muscular, a camada submucosa e aqui a camada epitelial, né? Interessante demais, né? O 4, ele indica a camada muscular própria, ó. Então, muda novamente a organização do tecido. Isso é um fato bem interessante, que você vai perceber que os tecidos eles assumem morfologias, né? As células assumem morfologias diferenciadas conforme o tecido que elas fazem parte, tá? A seta, né, ela está indicando ali, então, os revestimentos dos túbulos, né, que faz parte do tecido epitelial, né? O triângulo vermelho indica os túbulos, né, na presença das fossas gástricas, né? Então, a seta indica aqui o revestimento dos túbulos, né? E o triângulo vermelho, os túbulos. Beleza, pessoal? Então, lá, os tecidos fundamentais, eles possuem em maior ou menor proporção, aqui está destacado, porque isso aqui é de fato um aspecto importante para você estar anotando aí, ó. Os tecidos fundamentais, quais são eles? Então, o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso, né? Isso aqui você deve ter aí já destacado. Anota no seu caderno, tecido fundamental, né? Tecidos fundamentais, puxa a setinha, epitelial. Puxa outra setinha, conjuntivo, né? Eles possuem maior ou menor proporção a presença de células e matriz extracelular, que ela é abreviada como MEC, né? Matriz extracelular. Ou seja, conforme o tecido, você pode ter maior ou menor presença de células e matriz extracelular, tá? Eu gostaria que você anotasse isso, então, porque isso é um ponto bem importante do estudo, tá bom? Alguns autores, eles podem nomear a matriz extracelular como substância intercelular. Isso aqui eu até marquei para que você saiba, dependendo do livro que você faz uso,
né, a possibilidade do autor utilizar um outro termo. Eu quero que você observe aqui, ó, que o tecido epitelial, né, ele tem uma quantidade bem reduzida de matriz extracelular, né? Você percebe uma quantidade bem reduzida de matriz extracelular. Agora, o tecido conjuntivo, né, olha só o tanto de matriz extracelular que tem, né? É bem maior. Então, dependendo do tecido, você tem mais ou menos matriz extracelular. Professor, o que é matriz extracelular? Esse é um tema que a gente vai estudar em detalhes junto com o tecido conjuntivo. Por quê? Porque ele é rico em matriz extracelular. Enquanto que no tecido epitelial, a gente acaba estudando as características principalmente das células que compõem ele, tá, pessoal? Então, ó, é importante que você saiba o quê? Que a matriz extracelular ela tem diretas relações com a projeção desse tecido, a sustentação desse tecido, tem diretas relações com a oferta de componentes que podem desenvolver esse tecido, como, por exemplo, né, proteínas, né, ou fatores de crescimento se ancoram na matriz, né, fazendo com que o tecido ou as células desse tecido, né, para ser bem específico, possam se desenvolver com mais ou menos rapidez, né? Você vai perceber também que a matriz extracelular ela é formada principalmente de glicoproteínas, proteoglicanos, né? E também pela produção de algumas proteínas como colágeno, né, pessoal? Então, a matriz extracelular ela é muito importante porque ela faz parte da sustentação daquele tecido, organização daquele tecido e também controle metabólico, tá? Isso aqui é um ponto importante que você deve compreender já. E ela pode estar em maior ou menor proporção nos tecidos fundamentais, tá legal? Então, olha lá, a matriz extracelular, MEC, né, além de ser responsável pela estruturação, como eu acabei de comentar com você, e ajuste do posicionamento das células, também é de grande importância no controle das atividades metabólicas das células residentes daquele tecido, né, formado, né, pela matriz e por essas células. Ou seja, como eu acabei de comentar, a matriz extracelular ela pode acabar sendo fundamental, né, no ancoramento de fatores de crescimento que irão modificar o metabolismo daquele tecido, precisamente porque modificam o metabolismo daquelas células ali presentes, tá, pessoal? Né? Lá, o controle da liberação, né, de fatores de crescimento, hormônios e processos de síntese proteicas têm diretas relações com a matriz extracelular. Você percebe aqui, ó, imagens muito bonitas de microscopia, né, fluorescente, onde você identifica em vermelho a matriz extracelular, né, em verde, e aqui você percebe, né, a presença da matriz extracelular num tom alaranjado, amarelo, vermelho. Aqui você também percebe a matriz extracelular com destaque para as fibras colágeno em preto, aqui, ó. Olha que bacana, né? As fibras colágeno em preto. O roxinho é o núcleo das células, que no caso aqui a gente vai estar identificando células chamadas de fibroblastos, né, pessoal? Então, ou também você pode identificar, né, que são células produtoras de colágeno, principalmente do tipo 2, os condroblastos, tá? Então você já consegue aí detalhar bem no seu caderno, né? A matriz extracelular, além de ser responsável pela estruturação e ajuste do posicionamento das células, também tem grande importância no controle das atividades metabólicas, tá? Isso daí é um ponto muito importante que deve estar sendo anotado aí por você. Lá, de modo geral, o tecido conjuntivo é o que mais possui matriz extracelular, enquanto que o tecido epitelial, que é o tema da aula de hoje, né, possui bem pouca matriz extracelular, tá bom? Mas convém observar que os órgãos são formados por diferentes combinações e envolvimento desses 4 tecidos fundamentais, onde eu destaco novamente aqui os 4: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, né? Apenas o sistema nervoso, olha lá, como eu tinha dito de início, né, que é formado quase que exclusivamente pelo tecido nervoso, tá bom? Então,
Esse slide aqui, ele está anotado, né? Caso você pause o vídeo, para você copiar aquilo que eu já tinha explicado para você. O tecido conjuntivo é o que mais possui, o tecido epitelial possui bem pouca, e o tecido nervoso, ele possui quase que exclusivamente, né? O sistema nervoso possui quase que exclusivamente o tecido nervoso, tá bom? Aqui você está vendo um corte do cérebro em aumento maior, né? Muito interessante, você percebe que a seta preta está apontando para o axônio de neurônios, né? Aqui voltamos para aquela ilustração belíssima, e aqui você está identificando, né, o corte histológico de uma glândula, né? Portanto, o tecido epitelial glandular, onde você já percebe o avanço, né, de tecido conjuntivo aqui ao redor. Um outro aspecto que é muito importante na introdução da histologia é esses dois termos aqui, ó, parênquima e estroma, né? Então, ó, vamos lá. Outro aspecto de grande importância é que a maioria dos órgãos possuem duas condições teciduais funcionais. Ó, esse termo eu vou até grifar para você, para que você não se esqueça, tá? Então, ó, duas condições funcionais, ó, duas condições teciduais funcionais básicas, que são o parênquima e o estroma, tá? Isso aqui é um ponto bem importante também. Você vai perceber, por exemplo, caso você seja da área da saúde, que pode surgir alguns laudos de exames, né, biomédicos, a seguinte denominação: o parênquima do indivíduo apresenta disfunção associada a tal coisa, ou o estroma está com uma determinada característica. Ou seja, você saber identificar o que é o parênquima, o que é o estroma, vai ser fundamental para conseguir identificar qual região do órgão, né, está sendo afetada, tá bom, pessoal? Olha lá, parênquima, ele executa as funções do órgão, né, e é constituído por células responsáveis pela produção de determinado hormônio, né? No caso do tecido epitelial, pela contração, no caso do tecido muscular, e pela absorção de substâncias também, o tecido epitelial. Então, olha lá, isso aqui é muito importante, porque o parênquima é a porção funcional do órgão, tá? O parênquima nada mais é, então, do que o local em que vai ser formado, né, aquela ação que o órgão faz, né? Vai ser ali o local em que o órgão executa suas ações, né? No caso dos músculos, onde há contração. No caso de tecidos epiteliais, onde há absorção ou a produção, né, a secreção de um hormônio, um fator de crescimento, enfim. Você percebe que o parênquima, então, é a região onde há a execução das funções de um órgão. Eu acho que vale a pena grifar também. Vamos grifar aqui, ó, em vermelho. Ó. Executa as funções de um órgão, tá? Agora, o estroma dá suporte e nutrição ao tecido, o que não é menos importante, né? Porque suportar e nutrir o tecido fará com que ele execute suas funções normalmente. Normalmente, viu, pessoal? Quer dizer que há uma certa homeostase, ou seja, há uma certa condição ideal de trabalho do órgão quando o estroma e o parênquima estão em condições perfeitas, ótimas de funcionamento. Então, olha lá, o estroma dá suporte e nutrição ao tecido. É constituído normalmente por tecido conjuntivo. Ó, esse detalhe é importante, tá? O tecido conjuntivo, ele é geralmente o estroma dos órgãos, tá? Suas funções são dar suporte e auxiliar no controle metabólico do parênquima de um órgão, né? Normalmente o estroma é rico em matriz extracelular. Então aqui você está já associando conhecimentos, né? A matriz extracelular foi um conhecimento que eu apresentei a você no slide passado, né? E agora você já está associando que a matriz extracelular é principalmente a constituidora dos estromas dos órgãos, né? Enquanto que o parênquima é a função, né? Onde você vai ter a execução das funções de um órgão. Então vamos grifar aqui, ó, esse primeiro trecho aqui, ó, que o estroma dá suporte e nutrição ao órgão, e normalmente você vai ser constituído, né, por tecido conjuntivo. Beleza?
Nessa imagem aqui, ó, você percebe facilmente identificado o estroma interlobular. Olha a característica, né? Você vê a presença bem menor de pontinhos mais escuros, né, que são os núcleos das células aqui presentes, né, dos fibroblastos aqui presentes, né. Você percebe claramente como se fosse um tecido bastante horizontal, né, ó, consegue identificar? Essa é uma condição da matriz extracelular. E aqui você está vendo, ó, o parênquima dessa glândula, onde você vai ter tecido epitelial, né, constituindo os ácidos que vão estar secretando ali uma determinada substância. Tá bom? E aqui você também tem entre os ácidos, né, entre os lóbulos, aqui você tem a presença também de estroma. Então você percebe que os tecidos eles acabam se envolvendo muito, né? Olha, meu amigo, olha aqui, minha amiga, olha como tem envolvimento, né? Muito legal essa observação aí. Agora, a gente concluiu essa introdução, né, à ciência da histologia e vamos focar, ó, eu quero que você perceba o seguinte, agora, ó, a gente já está em generalidades do tecido epitelial, tá? Agora já é o outro tema dentro da aula. Agora a gente foca em tecido epitelial de fato, tá bom? Caso você tenha tido alguma dúvida a respeito, né, da introdução à histologia, ao final da aula eu passo o meu e-mail, né, e também deixo na descrição do vídeo, e você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, tá bom? Lá pelo e-mail você tem acesso aí a oportunidade de tirar suas dúvidas, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Olha lá, os epitélios são constituídos, né? Então agora a gente está focando em um dos tecidos fundamentais, tá, pessoal? Isso aqui é um ponto importante, né? Não pode deixar de anotar, né? Os epitélios, né? Ou seja, o tecido epitelial, ele é um dos tecidos fundamentais que a gente já comentou. Vamos lá, então. Os epitélios são constituídos por células poliédricas, justapostas, ou seja, bem apertadinhas, vamos dizer assim, né, com pouca matriz extracelular entre elas. Isso aqui já é um tema que vocês já sabem de certa forma, né? Eu falei para vocês que o tecido epitelial tem pouca matriz extracelular. Agora, o que acrescentou nessa nova informação foi que as células poliédricas, né, fazem parte do tecido epitelial, né? Ou seja, os tecidos epiteliais são constituídos por células com uma determinada morfologia, que é essa característica poliédrica, tá? As células epiteliais estão firmemente aderidas umas às outras por junções intercelulares. Então, ó, desta frase aqui, que já está em negrito, você deve destacar o seguinte: epitélios constituídos por células poliédricas justapostas, né, ou seja, bem apertadinhas, bem unidas, por meio de junções intercelulares. Aqui poderíamos facilitar até a escrita desta frase, né, para que você possa entender. Ou seja, o epitélio ele é constituído por células que estão unidas por junções intercelulares e há pouca, né, matriz extracelular entre elas. Isso aqui, então, deve estar bem compreendido por você. Os epitélios, né, eles podem ser classificados em dois tipos, olha lá, em generalidades aí para você: revestimento e glandular. Então, basicamente, você tem dois tipos de epitélios, meu caro amigo e minha cara amiga, de revestimento e glandular. Mas há também, né, dois tipos de epitélios muito importantes. Um é responsável pela percepção de estímulos, que é o neuroepitélio, onde você vai ter uma grande presença de neuroepitélio, por exemplo, né, relacionado com a sua concha nasal superior, né, lá na região olfatória da cavidade nasal. Lá tem uma grande quantidade de neuroepitélio. E esse neuroepitélio ele é muito importante, por quê? Porque ele percebe estímulos. Olha que coisa fantástica, né? E há outro tipo de epitélio que faz a contração, que é o mioepitélio, na qual você vai ter também a secreção ali de algumas substâncias por meio da contração do mioepitélio. Então, basicamente, você tem dois tipos, o de revestimento e o glandular. Mas há também o neuroepitélio e o mioepitélio, tá?
Volto a dizer, caso você esteja em um curso de graduação na área da saúde, é muito válido você levar em consideração os 4 aqui que eu comento: revestimento, glandular, neuroepitélio e meioepitélio. Agora, você está no ensino médio, você está estudando a histologia para compor a biologia, a disciplina de biologia, você deve destacar principalmente o de revestimento e o glandular, tá bom? É válido você saber que o epitélio de revestimento, por exemplo, ele vai estar na pele, né, na mucosa, né, e você vai ter grande relação, quando você pensa em mucosa, com o tecido imunológico. E isso a gente já vai ver mais adiante. Quando você pensa em epitélio glandular, você vai pensar em glândulas de fato, né? Então a suprarrenal, a hipófise, né? Você vai ter epitélio glandular, né? A glândula parótida, né? Submandibular, né? Sublingual, enfim. Agora, quando você pensa em neuroepitélio, deixa eu destacar aqui, ó, para que fique bacana. Marca texto, vou destacar em amarelo. Ó. Quando você pensa em neuroepitélio, você vai ter uma associação muito grande com a percepção de estímulos, né? E um fato muito curioso é que a maioria dos livros traz o neuroepitélio associado, né, à região olfatória, lá na concha nasal superior da cavidade nasal, tá bom? E você vai ter, deixa eu botar o verde agora, ó, o outro tipo de epitélio que faz uma atividade de contração, que é o mioepitélio, tá? Aí tá aí para você bem explicadinho. Vamos dar uma olhada nas imagens agora? Olha lá. Aqui embaixo você está vendo um tecido epitelial de revestimento, né? Então, onde você vê a epiderme, né? Aí você vê embaixo o tecido conjuntivo frouxo. Olha lá, veja a diferença, meu caro amigo, né? As células epiteliais, elas estão aqui justapostas. Essa palavra é difícil de falar, né? Elas estão bem unidas umas às outras por junções intercelulares. Ó, perceba aqui, ó, como é interessante. Agora, você viu o tecido conjuntivo embaixo, né, que é uma variação do tecido conjuntivo chamado tecido conjuntivo frouxo, onde você vê as porções mais fortemente coradas, meu caro amigo, ela representa, né, os núcleos dessas células. Aqui, ó, o núcleo está nessa determinada condição fusiforme, representa facilmente o fibroblasto aqui para você identificar. E em volta dele você percebe uma coloração mais clara. Consegue ver? Essa coloração mais clara é justamente a matriz extracelular. E embaixo você tem outro tipo de tecido conjuntivo, que é o denso, onde você também tem uma coloração mais clara em comparação aos núcleos das células. Ó. E perceba a grande presença de matriz extracelular. Agora, aqui você não vê, né, essa coloração mais clara tão facilmente. Você percebe mais cores escuras, uma justaposta à outra, né, bem próxima à outra. E aí você percebe claramente essa condição do tecido epitelial, tá? Aqui tem um outro tipo de tecido, aqui é o epitelial de revestimento, né, pessoal? Ó, destacando aqui para você, tá? Aqui você tem um outro tipo de tecido epitelial, que é o glandular, né? Aqui a gente está vendo uma glândula de túbulo acinosa, né? Onde você percebe aqui, ó, as células epiteliais formando, né, os ácidos, tá? E aqui você tem um exemplo de neuroepitélio numa ilustração, tá bom? Maravilha, muito bem. E aí, tá conseguindo entender? Tá conseguindo acompanhar? Você tá conseguindo visualizar o que a gente está passando para você? Caso não esteja, né, caso tenha alguma dúvida, vai anotando e manda no e-mail que eu vou passar para você mais ao final da aula, tá bom? Pode entrar em contato comigo a todo momento, vai ser um grande prazer respondê-lo aí. Ainda sobre generalidades do tecido epitelial, olha lá. A forma, né, ou seja, a morfologia das células epiteliais, ela é muito variável, viu, pessoal? Né, elas são células de formas muito variadas, né? Sendo possível encontrar células epiteliais colunares altas, né, ou seja, uma determinada característica delas, até pavimentosas achatadas, né? Então eu quero que você perceba aqui, ó, nessa ilustração, já eu explico os dois outros tópicos, mas eu quero que você perceba aqui nessa ilustração, ó, tipos de epitélio. Você percebe que tem um epitélio simples escamoso, olha como é a característica das células, né? O escurinho aqui é os núcleos, tá, pessoal? Essa outra região é o citoplasma. Epitélio cúbico, né? Claro que é uma ilustração, tá muito bem feita, muito bonitinha, né? O cúbico ele não é exatamente desta forma, né? Mas se assemelha muito, tá? Onde você tem a presença de um núcleo, ó, mais centralizado, né? Aqui você tem
um epitélio simples colunar, né, que se assemelha a colunas, um epitélio estratificado escamoso, olha como é interessante, né? O estratificado cúbico, o pseudoestratificado colunar e o transitorial. Né? Você tem tipos de epitélios, né? E esses tipos de epitélios eles são diretamente associados à morfologia das células. Tá? Por isso que tem vários tipos aí de epitélio conforme a característica da célula. Tá? Para a identificação apropriada da morfologia celular, recomenda-se observar o núcleo da célula. Né? Por quê? Porque muitas vezes o citoplasma ele não é facilmente observável, principalmente nos tratamentos, né, de corar os tecidos mais convencionais. Então, se você for corar o seu tecido em HE, por exemplo, que é um tipo de aplicação de corante muito tradicional, você vai identificar facilmente os núcleos. E o citoplasma você vai observar ele mais rosado, né? Mas muitas vezes é difícil a identificação pelo microscópio de luz, tá? Então, recomenda-se, né, vamos dizer assim, uma dica aí que os livros de histologia nos dão, que você, para observar de fato a morfologia da célula, observa o núcleo dela, tá? Porque as células com núcleos esféricos, normalmente elas são cuboides, né? Então, ó, observe aqui, né? O laser pode acabar tampando o núcleo, por isso que eu circulo em volta, tá, pessoal? Observe aqui, ó. E células com núcleos achatados, normalmente elas são pavimentosas, ó. Observe aqui. Né? Beleza? A forma do núcleo também auxilia o pesquisador e o estudante, né, verificar se as células estão organizadas em camadas ou em apenas um único folheto. Tá? Isso aqui também é um ponto importante. Isso aqui é bem destinado para quem vai aprofundar os seus estudos como iniciação científica na área da histologia, quer fazer uma pesquisa, né? Ou gosta muito dessa ciência e quer até mesmo seguir profissionalmente ela. Né? Observar a forma dos núcleos pode ajudar muito na identificação da morfologia da célula e também, né, na estratigrafia daquele tecido. Lá, ainda em generalidades, né, o tecido epitelial está apoiado sobre uma lâmina de tecido conjuntivo. Olha essa relação que a gente comentou com você logo no início da aula. Né? Os tecidos que formam o órgão, eles se relacionam demais. Né? E ó, o apoio do tecido epitelial é justamente sobre uma lâmina de tecido conjuntivo chamada de lâmina própria. Tá? Pode-se, a partir desta relação, definir áreas das células epiteliais. Isso aqui é um ponto importante que tem bastante relação com os diagnósticos, tá, pessoal? Ó, a região da célula epitelial que está voltada para a lâmina própria, ou seja, a região da célula epitelial que está voltada para o tecido conjuntivo, eu já vou estar mostrando isso aqui para vocês, ó, é nomeada de porção basal da célula, tá? Então aqui, ó, você está vendo o tecido conjuntivo, né? E você percebe que tem uma célula aqui facilmente identificável, tá vendo? A região que está voltada para cá, ó, dessa célula, é chamada de porção basal da célula, tá bom? A região da célula epitelial voltada para a cavidade ou contrária à lâmina própria, ou contrária ao tecido conjuntivo, né, é nomeada de porção apical. Então aqui você está vendo o tecido conjuntivo, o que está mais perto é a porção basal, o que está para cima é a porção apical. Tá bom? Da célula. Isso aqui é um ponto importante também para você estar destacando aí, né? Entre as células epiteliais, ou seja, lateralmente entre elas, né? Olha lá, entre uma e outra, né? Há inúmeras junções que prestam para fixação e transporte de substâncias mais rápido. Então, ó, você já sabe que o tecido epitelial ele tem pouca matriz extracelular, ele está apoiado sobre uma lâmina de tecido conjuntivo chamada de lâmina própria, né? A porção que está direcionada para a lâmina própria é chamada de porção basal, e a porção que está direcionada contrária à lâmina própria, né, é chamada de porção apical. Tá? E você já sabe que entre as células epiteliais, ladinho, uma ao lado da outra, elas estão conectadas por inúmeras junções, né? Que elas servem tanto para a fixação dessas células, como também para transporte de substâncias. Tá bom? Beleza? Caso tenha alguma dúvida, vai anotando aí. Olha lá. As células epiteliais, elas se apoiam sobre a lâmina própria. Isso aqui já é um conhecimento que você
já viu no outro slide, já deve ter anotado em seu caderno, né? E ela é constituída por tecido conjuntivo, essa aqui é uma relação importante, né? A partir de sua lâmina basal. Os componentes principais das lâminas basais, olha lá, agora a gente está falando de uma questão molecular, tá? Um pouquinho menor, né? Não é mais celular, né? E aí a gente já aprofunda nas moléculas que compõem essas lâminas aí basais do tecido conjuntivo, né, pessoal? É principalmente, olha lá, colágeno do tipo 4, né? Que é secretado lá pelas células do tecido conjuntivo, enriquecendo muito aquela matriz extracelular, né? Glicoproteínas, que podem ser principalmente a laminina e a intactina, né? E os proteoglicanos, que também são proteínas associadas a uma molécula de glicose, aí, né? De carboidrato. Você percebe tranquilamente que essa lâmina basal ela é constituída por moléculas que formam também a matriz extracelular de certa forma, salvo o colágeno, que é o tipo 4, e no caso da matriz extracelular você vai ter principalmente o colágeno do tipo 2, né? Olha essa relação com o tecido conjuntivo aqui como é grande, né? O tecido conjuntivo é um tecido muito especializado na sustentação de fato, né? E como o foco é tecido epitelial, você percebe que as células epiteliais estão apoiadas sobre eles, tá bom? A lâmina basal se prende à lâmina própria do tecido conjuntivo por meio de fibrilas de ancoragem, né? Colágeno do tipo 4. Então, olha lá, aqui tem uma ilustração para você identificar. Olha o epitélio, né? Mais superficial. Olha lá, essa porção do epitélio aqui, ó, mais perto da membrana basal, aqui, ó, é chamada do quê? Mais perto da lâmina própria, aqui, ó, é chamada do quê? De porção basal, exatamente. E essa aqui para cima, contrária, é a porção apical da célula. Perfeito, muito bem, exatamente. Aqui, ó, você vê entre a lâmina própria e o tecido epitelial, você percebe uma camada de tecido conjuntivo chamada de membrana basal, né? Então, o tecido epitelial está apoiado sobre a lâmina própria e entre eles você percebe facilmente a membrana basal. Olha que fato curioso, né? E mais à frente eu vou voltar a falar disso. Mas os capilares sanguíneos e também a inervação, ela vem perfurando aqui, ó, pelo tecido conjuntivo de apoio do tecido epitelial, né? Então vamos já traduzir para o conhecimento atual. Os capilares sanguíneos e a inervação, ela vem pela lâmina própria para poder alcançar o tecido epitelial, tá? A lâmina própria sustenta aqui, né, da estruturação para o epitélio, né? Alguns nomes são mais complicados e justamente está aí a importância de você ver o vídeo, ler o material que a gente recomenda para você e também tirar suas dúvidas, assim você vai conseguir aprofundar ainda mais, tá bom? Ah lá, pessoal, entre as células epiteliais, a gente acabou de comentar, né, lateralmente a elas, existem diversas junções intercelulares, né? E essas junções intercelulares, elas são o quê? Ah lá, são estruturas que auxiliam para a coesão, né, e comunicação entre as células, ou seja, a união e a comunicação entre elas, tá? Não tem segredo não, é muito simples, ó. As junções intercelulares, ó, uma célula unida à outra, elas unem e comunicam uma célula com outra, coisa mais linda, fácil para você aí captar. Conectam as membranas celulares entre uma célula epitelial e outra, tá? As junções intercelulares, elas podem ser principalmente do tipo de adesão, né? Que elas vão aderir uma célula a outra, impermeáveis, esse tipo de junção ela é muito frequente, principalmente no tegumento, e de comunicação, né, que vão facilitar aí o trânsito, né, de moléculas entre uma e outra. Beleza? Aqui, ó, você está vendo uma microscopia eletrônica, né, um tipo de microscopia muito avançada, muito interessante, onde você percebe, ó, que o cinturão de adesão está sendo circulado em vermelho. Aqui você tem uma junção de adesão bem grande, né? Onde você vai ter a presença de proteínas de adesão chamadas de caderinas, onde essa porção da célula vai estar firmemente unida a outra porção da célula. Ou seja, a membrana citoplasmática de uma célula está firmemente aderida a outra membrana citoplasmática. Professor,
O que aconteceria, por exemplo, se essa junção de adesão aqui ela fosse rompida, ou seja, essas cadeninas aqui elas perdessem a conexão entre elas? Facilmente essas células seriam afastadas e isso poderia causar, inclusive, prejuízos funcionais ao órgão. Porque lembra, quem é o parênquima de um órgão, por exemplo, de uma glândula? O tecido epitelial, justamente. Né? Então, o tecido epitelial ele tem que estar funcionando, e isso envolve também as junções, né, de adesão, funcionando bem adequadamente, para que o parênquima daquele tecido funcione, produza e faça aquilo que ele deve fazer. Tá? Então, ó, você percebe que essa junção de adesão aqui ela está bem próxima a quem? A superfície apical. Agora você já sabe o que é a superfície apical. É a superfície que está contrária à área, né, basal, que vai estar apoiada aqui, ó, provavelmente mais para baixo, que você vai ter a lâmina própria, né, de tecido conjuntivo. Muito bem, muito bem. As junções intercelulares de adesão, elas podem ser de alguns tipos, tá, pessoal? As zônulas de adesão, hemidesmossomos e desmossomos, tá? Elas auxiliam, de modo geral, na coesão de célula a célula. Elas são importantes para a resistência contra atritos, né? E são encontradas em tecidos epiteliais de revestimento. Por exemplo, tegumento. Ah, Vitor, eu ainda não sei o que é tegumento, né? Então, em anatomia lá, você vai aprender que o tegumento é a pele do indivíduo, tá bom? Então você percebe aqui nessa ilustração, ó, a lâmina própria aqui, olha que bacana. Então hemidesmossomos, né, tá servindo para fixar, aqui ó, bem fixadinho a lâmina própria, tá? Você vai ter desmossomos, que é a junção de dois hemidesmossomos, basicamente, ó. Então você tem aqui, ó, uma célula bem aderida à outra, né? E você vai ter também a de adesão um pouquinho mais para cima, bem próximo da área apical da célula. Então aqui, ó, para que facilite ainda mais, é a porção basal, porque está bem próxima à lâmina basal, e aqui a porção apical, porque está bem próxima à região da cavidade, ou contrária à lâmina basal, tá bom? Junções intercelulares impermeáveis são as zônulas de oclusão. Tá, pessoal? Então, as junções intercelulares do tipo impermeáveis, né, são chamadas de zônulas de oclusão. Elas formam compartimentos funcionais para delimitar a passagem de água. Elas são muito comuns nos rins e na bexiga urinária, haja vista, né, que são órgãos uropoiéticos, né, formadores da urina, e no caso da bexiga urinária, é a armazenadora da urina. Né? Então, você percebe facilmente aqui, ó, uma zônula de oclusão que faz com que não haja a penetração do líquido, beleza? As zônulas de oclusão, elas têm bastante relação com os filamentos de actina. E você também tem o tipo de junção intercelular chamada de junções intercelulares de comunicação, que também são as gap junctions ou as junções comunicantes, né? Elas permitem o livre trânsito de substâncias, né? Mas não é qualquer substância não, tem que ter um tamanho apropriado, porque senão o poro não permite a passagem, ó. Aqui você está vendo a proteína connexon, que permite a passagem, aqui ela está íntegra, né? E aqui ela foi seccionada para você observar dentro. Ela permite a passagem de determinadas moléculas, mas de tamanho compatível. Se, por exemplo, o laser pod fosse maior do que essa passagem aqui, ele, não poderia passar, estaria bloqueado, tá bom? Entre as células epiteliais, há também em outros tipos celulares, mas as musculares não possuem esse tipo de junção, tá bom, pessoal? É formada pela proteína conexina, que em inglês é connexon, tá bom? Então, as junções intercelulares de comunicação, elas basicamente permitem o livre trânsito de substâncias, mas com tamanhos apropriados, e são formadas pela proteína conexina, tá? Volto a falar para você, isso aqui, ó, ele está nas laterais da célula epitelial, porque inferiormente, né, na porção basal da célula, vamos dizer assim, ela está aderida à lâmina própria, né, que é de tecido conjuntivo, e superiormente, na porção apical, vamos dizer assim, né, você vai perceber facilmente que as células epiteliais elas vão possuir algumas outras especializações da membrana que já a gente vai estar comentando, né? Já chegou na verdade. Ó. As células epiteliais elas também podem possuir, né, apresentar especializações em sua membrana citoplasmática, que lhe conferem maior capacidade de absorção e secreção de substâncias, né, dependendo do tipo de tecido epitelial que você vai estar estudando.
Então, ó, perceba que essas especializações elas podem ser microvilos, né? Que aí a gente vai ter uma ilustração bem bacaninha aqui, que se assemelham muito a dedinhos, né? Microvilosidades, micro dedinhos aqui, vamos dizer assim. Estereocílios, cílios e flagelos. Os cílios e flagelos, você vai ter, principalmente os flagelos, muito mais relação com o espermatozoide, né, que é a célula germinativa da espécie humana, do indivíduo macho dessa espécie, né, o homem. Entretanto, os cílios, estereocílios e microvilos você vai ter um pouquinho mais frequente, tá bom? Aqui, ó, você está vendo no epidídimo que ele é característico ao epidídimo a presença de estereocílios, tá bom, pessoal? O epidídimo ele está em relação muito próxima com o testículo, né, do indivíduo, evidentemente que macho da espécie humana. Então, olha lá, vamos estudar um pouquinho a respeito dos microvilos, né? Os microvilos estão presentes em células com intensa função de absorção, né? Células de revestimento do intestino delgado, por exemplo, né? Túbulos contorcidos proximais dos rins, né? Os microvilos, eles possuem glicocálix, né? O que são os glicocálix, né? É aquela porção da membrana citoplasmática relacionada ao carboidrato responsável pela identificação de célula a célula e também responsável pela identificação de substâncias, que pode ser uma substância estranha, muitas vezes um micro-organismo, né? Uma toxina, né? Continuando, então, os microvilos possuem glicocálix, são bastante proeminentes, fato que corrobora na identificação de substâncias. Ó, acabei antecipando aí para você. Interiormente, nos microvilos, eles possuem filamentos de actina, né, que é uma proteína estrutural da célula, que você está vendo facilmente os microvilos, né, que eles têm, ó, formação epitelial, mas eles têm essa característica aqui, ó, como se fossem pequenos dedinhos que servem para aumentar o tamanho da membrana citoplasmática para facilitar a absorção, tá? E você percebe facilmente que ele é encontrado no intestino delgado, onde você tem a absorção de nutrientes, né, oriundos da alimentação, e dos túbulos contorcidos proximais dos rins, né, que servem principalmente para a formação da urina, né, pessoal? Os estereocílios, né, eles são microvilos bem mais longos, né, presentes no epitélio do epidídimo, por exemplo, né, que eu acabei de comentar com você, e do ducto deferente. O ducto deferente é a continuação, vamos dizer assim, da cauda do epidídimo, onde você vai ter o transporte dos espermatozoides até o ducto ejaculatório, tá bom? Eles facilitam a movimentação da célula e também o transporte justamente de quem? Olha lá, dos espermatozoides, essas células germinativas aí, do indivíduo macho da espécie humana. A seta preta ela está indicando os estereocílios, como eu tinha comentado com vocês, tá? Maravilha? Aqui é um corte histológico do epidídimo, pessoal. E os cílios e flagelos, né? Os cílios e flagelos eles são formados por tubulina, que é um tipo de proteína, né? Que constituem os microtúbulos associados aos corpúsculos basais, né, que são estruturas muito semelhantes aos centríolos, né, que estão envolvidos lá com a divisão celular que a gente já estudou, tá? Na espécie humana, os flagelos são encontrados apenas nos espermatozoides, né? Então eu quero que você perceba aqui, ó, é a constituição do flagelo, né? E aqui você percebe facilmente que nessa peça intermediária dessa célula você tem uma grande quantidade de mitocôndrias, porque vão produzir a energia necessária para a movimentação desse flagelo aqui, tá? Agora vamos focalizar em tipos de tecido epitelial, né? E focando ainda mais em epitélio de revestimento. Então a gente já sabe que o tecido epitelial ele pode ser de revestimento glandular. Há também o neuroepitélio e o mioepitélio, mas é muito mais frequente esses dois tipos, o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular, né? O tecido epitelial de revestimento, olha lá, preste atenção aqui, ó. O tecido epitelial de revestimento, ele está presente nas cavidades, por exemplo, na cavidade oral, né? Na cavidade vaginal, tá? Você vai ter a presença de tecido epitelial de revestimento no tegumento, ou seja, lá na pele, e envolvendo regiões corporais, tá bom? Então, olha lá, ele está revestindo, como já diz o próprio nome dele, tá bom, pessoal? Ele pode ser classificado segundo o critério de camadas ou morfologia das células que compõem ele, né?
Então ele pode ser o epitélio de revestimento simples, constituído por células organizadas em uma única camada. Então aqui em cima você está observando o epitélio simples, ó, que pode ser do tipo escamoso, onde as células são bem achatadinhas, né? Epitélio cúbico, onde as células têm a característica justamente de cubos, e epitélios colunares, onde as células têm a característica justamente de colunas, né? E o epitélio de revestimento estratificado, que é constituído por células organizadas em mais de uma camada. Olha lá, você vê facilmente o epitélio estratificado escamoso, onde você tem inicialmente um tipo de células cúbicas, depois células menos cúbicas, né, mais achatadas, e assim por diante até chegar completamente em células achatadíssimas, né, vamos dizer assim. Estratificado cúbico, onde você vai ter a presença de células cúbicas. Pseudoestratificado colunar, onde você vai ter a presença, né, de células colunares que dão a impressão que formam estratos, mas não formam, tá? E transitorial, tá? Então, basicamente, o que você deve anotar desse slide? Você deve anotar que é um tipo de tecido epitelial chamado de tecido epitelial de revestimento, que está presente nas cavidades, na pele, envolvendo diversas regiões corporais, né? E eles podem ser classificados em simples ou estratificados conforme a organização das células, tá bom? Então aqui, ó, o epitélio simples, né, que pode consistir pavimentoso, cúbico ou prismático, ou também chamado de colunar ou cilíndrico. Aqui a gente está vendo o epitélio simples, então pavimentoso. Olha aqui a lâmina própria aqui embaixo, né, a lâmina basal aqui, né, e aqui está o epitélio simples, facilmente identificado para você. Aqui de novo a lâmina própria, a lâmina basal, que a gente já comentou sobre elas, e aqui o epitélio cúbico, facilmente identificado para você. Perceba que é mais fácil você olhar o núcleo e perceber, ó, aqui o núcleo está achatadinho, tá vendo? Ó, a célula é achatada, viu? Aqui o núcleo está bem esférico, tá vendo? Aqui a célula cúbica, tá vendo? E aqui, novamente, ó, lâmina própria, lâmina basal, e você vê o epitélio colunar ou prismático, onde as células também são mais alongadas, né? Muito bem. E aqui o estratificado, né, que ele pode ser pavimentoso, cúbico ou prismático também, né, ou de transição. Então, olha lá, o pavimentoso, onde você identifica as células, o cúbico e o prismático. A diferença entre os dois epitélios é justamente, né, a quantidade de estratos entre eles. O estratificado justamente tem mais estratos, enquanto que o simples, ó, é apenas um estrato. Tá? O estratificado ele vai estar presente em locais principalmente onde há uma grande quantidade de atrito. E o simples vai estar presente em locais onde não há tanta quantidade de atrito, mas há necessidade de identificação, muitas vezes, da presença de substâncias. E o epitélio glandular, né, que é um outro tipo de epitélio muito comum, muito importante. Vamos focar nele aqui agora. Os epitélios glandulares, então, são epitélios com atividade de secreção. Bem válido isso, tá? Eles secretam. Vamos até marcar o texto aqui em verde, ó. São epitélios com atividade de secreção, tá bom? Esses epitélios, então, eles são formados por células epiteliais glandulares que armazenam uma grande quantidade de grânulos, né? Que podem conter desde enzimas até hormônios, né, pessoal? Por exemplo, a insulina é produzida por uma glândula que é o pâncreas, né? E você tem ali também, além da produção de insulina, o glucagon, a somatostatina, e você também tem o suco pancreático, né? Uma glândula multifuncional, vamos brincar assim, né? Então você percebe facilmente que os epitélios glandulares ele armazenam uma grande quantidade de grânulos que podem conter desde enzimas até hormônios. O que são enzimas? São proteínas que aceleram a atividade metabólica, né? Eu não sei se você já aprendeu isso, mas aí fica aí a anotação para você. Enzimas são proteínas que aceleram ou retardam, né? Modificam a velocidade, vamos dizer assim, da atividade metabólica da célula. E hormônios, eles podem ser variados, né? E eles têm diferentes funções, mas muito relacionado principalmente ao crescimento, né? E à maturação da célula, tá bom? Existem diferentes tipos de epitélios glandulares, meu caro amigo e minha cara amiga, né? Podendo ser epitélio glandular simples, epitélio glandular exócrino,
e epitélio glandular endócrino. Agora há pouco eu comentei a respeito do pâncreas, né? Que ele é tanto uma glândula exócrina quanto uma glândula endócrina, né? É uma glândula mista, vamos dizer assim. Por quê? Ele possui a capacidade de secreção do suco pancreático e também da insulina glucagon, tá bom? E somatostatina. Beleza? E como é que acontece a formação de um tecido epitelial? Basicamente você vai percebendo aqui, ó, o tecido epitelial ele está aqui presente, há um aumento da proliferação celular, que vai formando como se fosse uma gota, né? Aqui, ó, vai formando justamente essa gotinha aqui, ó, tá vendo? E o tecido conjuntivo ele está sendo invadido pelo tecido glandular, né, epitelial em formação. E aí o que acontece? Muitas vezes o tecido conjuntivo ele oblitera, ele fecha, né, essa formação que invadiu ele de tecido epitelial, formando assim uma glândula endócrina. Caso ele não feche, né, mantenha essa comunicação com o tecido epitelial que o formou, né, ele não fecha, mantém aberto, né, formando um ducto secretor e assim você tem uma glândula exócrina. Essa é a principal diferença aí que você vai ter que estar compreendendo. Então, a formação de uma glândula acontece a partir da proliferação do tecido epitelial, invadindo o tecido conjuntivo, e caso o tecido conjuntivo feche, né, segregue essa relação, você tem a formação de uma glândula endócrina, né, que vai ser vascularizada posteriormente. Caso ele não feche, mantenha essa relação, você tem a presença de um ducto secretor que vai formar uma glândula exócrina, tá bom? Os epitélios glandulares simples, né, eles são constituídos por células caliciformes, né, ou seja, células com uma grande quantidade de produção de muco, tá, pessoal? Eles estão principalmente presentes na mucosa, como a via aérea superior, né, na parede do septo nasal e na concha nasal inferior, e no revestimento do intestino delgado, tá? As células epiteliais glandulares simples, aqui você está vendo um exemplo de célula caliciforme, né? Elas secretam o muco, justamente, tá? Porque elas são ricas em vesículas de mucina, ó, como você consegue perceber aqui, ó, tá? E elas auxiliam na hidratação da substância e aquecimento, no caso do ar, né? Que elas estão presentes lá na cavidade nasal, lá, né? No septo nasal e na concha nasal inferior. Tá bom? Aqui você está vendo um corte histológico, né, em HE, a presença de células caliciformes aqui, ó, onde elas vão estar secretando, elas se rompem, né, aqui na sua região apical, secretando todas essas vesículas de mucina para essa cavidade aqui, tá bom? Os epitélios glandulares exócrinos, por sua vez, né, eles são constituídos de glândulas exócrinas, justamente, né, com atividade controlada de secreção de substâncias variadas, né. Você vai observar que as glândulas exócrinas, elas mantêm o contato por meio de túbulos ou ductos, como eu mostrei na ilustração aqui passada, né, com o epitélio que originou ela. O que isso quer dizer? Ó, justamente isso aqui, ó, mantém o contato com o epitélio que originou ela por meio do ducto secretor aqui, ó, tá vendo? Assim distribui seu conteúdo diretamente no local em que o ducto ou túbulo se abre, tá bom? Então ela vai lá, basicamente tem um tubo que conduz o material que ela produz, né? Os epitélios exócrinos podem ser mucosos, serosos ou mistos, né? E aqui você tem o epitélio glandular exócrino misto, né, sendo bem ilustrado aqui, o epitélio glandular exócrino seroso, sendo bem ilustrado aqui, e mucoso. Perceba que mesmo sendo do mesmo tipo, né, veja as inúmeras variações que esses epitélios assumem, né? Aí que reside a maior dificuldade da histologia, principalmente para quem vai trabalhar na área de diagnóstico, né? É saber identificar, por exemplo, que esse epitélio glandular exócrino misto ele está com uma determinada variação em uma determinada região daquele paciente, né? Ou esse exócrino mucoso aqui, né? Isso é o que é a maior dificuldade normalmente. Essas questões conceituais você vai aprender com grande facilidade, não vai ter segredo algum, tá bom? Os epitélios glandulares endócrinos, ou seja, aqueles que perderam contato com o epitélio que originou ele, né,
formam as glândulas, né, que perderam contato, oblitera-se, como eu comentei com vocês, com o epitélio que o formou. Assim, são amplamente vascularizados, né, como é o caso da hipófise, e secretam seu conteúdo hormonal muitas vezes diretamente da corrente sanguínea. Né? Então você percebe aqui, ó, a região posterior da hipófise, a região anterior da hipófise, e ela foi obliterada do epitélio que originou ela, né? E aí ela secreta os seus fatores de crescimento, né? Os seus pró-hormônios diretamente da corrente sanguínea. Tá? A tireoide é um outro exemplo que também vai secretar diretamente na corrente sanguínea. Lá, alguns fatos relevantes, pessoal. A gente já está terminando a aula, faz uma força aí para se manter concentrado nisso daí, tá bom? Fatos relevantes a saber sobre o epitélio. Os epitélios eles possuem a vascularização e a inervação provenientes do tecido conjuntivo a ele, né, adjacente a ele. O que isso quer dizer? Que a vascularização e a inervação provém lá, como eu comentei com vocês, da lâmina própria, atravessa a membrana basal e chega até o epitélio, né? Isso é um ponto bem importante que você deve compreender. Lesões, né, disfunções, doenças no tecido conjuntivo adjacente, ou seja, na lâmina própria ou na membrana basal, vão afetar muito o parênquima daquele órgão. Né? Então, lesões no estroma em breve afetam o parênquima. Tá? Isso é um fato fundamental e relevante para você ter anotado aí. Tá bom? Logo, os nervos perfuram o estroma, bem como os vasos, para chegarem até o parênquima de tecido, né, epitelial. Então aqui você consegue perceber facilmente, eles perfuram a lâmina própria, a membrana basal e chegam no epitélio. Ah, Victor, mas aqui eu estou com uma determinada disfunção, né, no tecido conjuntivo, no estroma. Vai afetar, sim, o parênquima daquele indivíduo, possivelmente, tá? Algumas aplicações clínicas e práticas a respeito do tecido epitelial, né, pessoal? Então, diversas patologias podem afetar o tecido epitelial. Dentre elas, as neoplasias são muito frequentes, né? Então, as neoplasias, os cânceres, né, o desenvolvimento de tumores e, posteriormente, o desenvolvimento de câncer, né, tumores metastáticos, são muito comuns de afetar o tecido epitelial, infelizmente, né? Que é uma doença muito chata, né, muito triste, né? A neoplasia do tecido epitelial costuma ser bastante agressiva, viu, pessoal? Ela é uma doença muito severa, muito rápida, muitas vezes, e que leva o paciente à debilitação muito, vamos dizer assim, não instantânea, né? Porque é algo que aconteceu e foi imediato, mas de uma maneira muito veloz, né? O que é muito triste também, afetando tanto o epitélio de revestimento quanto o glandular, né? Neoplasias de epitélio podem afetar os dois tipos de epitélio, tá? A neoplasia de epitélio de revestimento mais comum são os cânceres de pele, né? Carcinoma basocelular e o melanoma, tá bom? E o câncer prostático, adenocarcinoma prostático, é bastante comum nos epitélios glandulares, né? Bem como o adenocarcinoma de mama, também é um tipo de câncer, né, que afeta as glândulas, né, o tipo de epitélio glandular, né, que é o câncer de mama muito comum nas mulheres. Né? Então aqui só tem, na verdade, você está sendo apresentado os nomes técnicos, né, mas de questões muito comuns no nosso dia a dia, infelizmente. Né? Agora você já sabe qual é o tecido que é afetado por esse tipo de doença, tá bom? Exames laboratoriais e que fazem uso da histologia, né, que é a ciência que a gente está estudando junto agora, são altamente necessários para a identificação do grau da lesão e o estado da patologia. Né? Então vamos ver algumas imagens a seguir. Né? Aqui tem um adenocarcinoma de próstata. Perceba como o epitélio está bagunçado, gente. Perceba como você não consegue perceber, né, a diferenciação muitas vezes de um núcleo em relação ao outro. Tá vendo como tá manchado aqui, ó? Olha essa invasão aqui, ó. Olha o estroma todo invadido, né? Olha isso aqui, ó. Perceba. Aqui, ó, o adenocarcinoma de mama. Olha o tumor aqui, ó, invadindo tudo. Tá vendo? É justamente esse detalhe que você vai perceber, né, nas variações de cortes histológicos, né, pessoal? Então, o tecido epitelial ele é muito afetado por doenças, compreender o seu funcionamento normal e suas características normais auxiliarão você na identificação dessas doenças, tá? Agora, caso você seja, né, no ensino médio, por exemplo, você não vai identificar a doença, mas você já sabe de algo a mais aí para o seu futuro, tá bom?
alguns exercícios. Eu aconselho que você pause o vídeo agora, copie em seu caderno, né, responda a eles e aí a gente vai corrigindo junto na sequência posteriormente, tá bom? Em uma outra situação a gente corrige junto, tá bom? E eu agradeço muito a sua presença, viu? Foi um grande prazer para mim estar aqui com você nessa aula sobre epitélios. Aqui está o meu e-mail, caso você queira mandar dúvidas e também mandar os exercícios para correção, tá? E eu espero encontrá-lo na próxima aula. Forte abraço, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos novamente por aqui. Valeu!